A garantia da palavra de Deus parece não ter sido suficiente para um grupo de pessoas que viveu no passado. Mas, por trás dessa desconfiança, na verdade estava um espírito de rebeldia e também um desejo intenso de ficar famosos. Famosos eles se tornaram, mas não pelo motivo que desejavam. Nenhuma postura arrogante termina bem. E foi exatamente isso que aconteceu com os construtores que desobedeceram à ordem de Deus. Batendo a porta do céu é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. Você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Depois do dilúvio que devastou a Terra, o planeta foi repovoado com a família de Noé. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, tiveram muitos filhos. E durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram morando perto da montanha onde a arca ficou ancorada. Mas, como você pode imaginar, com o passar do tempo, as pessoas perderam o interesse pelas coisas espirituais. De novo. Veja o que diz aqui. Ao crescerem em número, a apostasia os levou à divisão. Aqueles que não queriam mais se lembrar do seu Criador e desejavam se libertar das restrições de sua lei, ficavam aborrecidos com os ensinos e exemplo dos seus vizinhos tementes a Deus. Depois de algum tempo, decidiram se separar. Assim, eles se mudaram para Sinear, às margens do rio Eufrates, atraídos pela beleza daquele lugar e pela fertilidade do solo. Como a Bíblia nos informa lá em Gênesis 11, até aquele tempo, todas as pessoas do mundo falavam uma mesma língua e usavam as mesmas palavras. Os habitantes de Sinear tiveram uma brilhante ideia: construir uma cidade, e nela uma torre tão alta que pudesse alcançar os céus e chamar a atenção de todo mundo. Mas a ordem de Deus era justamente o contrário. Eles deviam se espalhar, mas esse grupo decidiu desobedecer o plano de Deus. Para começo de conversa, as pessoas que se uniram nesse propósito não acreditavam na aliança feita por Deus de não destruir novamente a terra com um dilúvio. Eles tinham dois objetivos ao construir essa torre. Um dos objetivos para construir a torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Já que tinham conseguido subir à altura das nuvens, esperavam entender a causa do dilúvio. O objetivo principal do projeto era exaltar ainda mais aqueles que o haviam idealizado e desviar de Deus a mente das futuras gerações. Preste atenção neste detalhe interessante. Aqueles que ainda eram fiéis a Deus tentaram convencer os construtores a desistirem daquele plano, mas o povo se uniu naquele projeto ousado contra o céu. Eles queriam instituir um governo independente de Deus. Então, aquelas pessoas fiéis clamaram pela intervenção divina. Os construtores da torre usaram as duas habilidades mais importantes que os seres humanos têm: a comunicação eficaz e a união. Mas usaram isso para os propósitos errados. Por isso, foi justamente nesses dois pontos que Deus interveio. Acompanhe com a gente a leitura na Bíblia. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Entenda, Deus não estava preocupado em controlar o ser humano para impedi-lo de usar suas habilidades e a inteligência. Longe disso, Deus estava sendo misericordioso com a humanidade. Se eles continuassem naquele plano, realmente teria surgido uma grande potência, mas não para promover o que era certo e justo. O que teria acontecido é que nas mãos daqueles homens a justiça seria banida da terra e com ela a paz, a felicidade e a segurança. A ação de Deus deu certo e de certa forma até com um pouco de humor, porque seu propósito se cumpriu justamente com aquilo que os seres humanos estavam fazendo para impedir que o propósito de Deus fosse cumprido. Assim, as línguas foram confundidas e os grupos que falavam a mesma língua se uniram e depois se espalharam pelo mundo. Para deixar ainda mais claro o desagrado de Deus, raios vindo do céu atingiram a parte superior da torre e ela foi lançada ao chão. Assim também ficou o orgulho daquelas pessoas que foram rebeldes e desobedientes. O nome da torre? Gênesis 11:9 responde. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo.
lições de hoje estão concentradas em 2 textos do capítulo 10 do livro Os Escolhidos, por causa da atualidade da mensagem. Preste atenção. Existe ainda construtores de torres em nossos dias. Os humanistas se atrevem a dar as suas sentenças sobre o governo moral de Deus. Desprezam sua lei e se vangloriam da inteligência humana. Então, quando os crimes não são castigados logo, o coração humano se enche de planos para fazer o mal. Qual é a Torre de Babel atual? O seguinte texto responde: muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e criam doutrinas baseadas em especulações humanas e em fábulas que agradam os ouvidos. Depois apontam para sua torre como se ela fosse um caminho para subir ao céu. Lábios eloquentes ensinam que o pecador não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem a obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma ordenada por Deus, ela os levaria à verdadeira unidade. Enquanto a sabedoria humana for exaltada e colocada acima de sua santa palavra, haverá divisões e dissensão. A confusão existente entre crenças e denominações que vivem em conflito é muito apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo nos últimos dias. Cuidado para que você não caia nas ilusões e enganos criados pelos construtores de torres, que falam palavras bonitas e usam conceitos interessantes apenas para chamar a atenção para si mesmo e para sua inteligência, e assim desprezam os conceitos bíblicos dados por Deus. E agora chegou o momento dos abraços. E se você colocou lá no comentário pedindo um abraço para sua base, fique atento, porque ela pode ser mencionada agora. Para a base Guardiões da Igreja de Jaracatiá, da cidade de Goiuerê, Paraná. Para a base Esquadrão em Ação do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia. Base Construtores do Céu, da cidade de Mandaguaçu, Paraná. Para as bases Ceifeiros de Deus, MMA, Atalaias de Sião, UFC e Fortes em Cristo, da cidade de Candeias, Bahia. Para a base Ouro de Ofir, da cidade de Guaraniaçu, Paraná. E para a base Geração 148, Adoradores ao Extremo, da cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E se você acompanhou o vídeo até aqui e ainda não está inscrito, lembre-se de inscrever-se para participar conosco nos outros vídeos desse canal também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e um comentário, e a gente se vê na próxima semana. Tchau!